A série começa nos apresentando Ji-hoon, uma renomada CEO de uma empresa de recrutamento. Apesar do seu temperamento frio e reservado, ela é destemida e extremamente confiante quando o assunto é trabalho. Ji-hoon é conhecida por sua eficiência e por ser uma líder exigente, tanto que muitos dos seus secretários acabam desistindo do cargo em poucos meses, já que não são capazes de lidar com seu temperamento. Por outro lado, conhecemos Yoon-ho, gerente de RH que também é eficiente, mas enfrenta diversos desafios no trabalho. Ele abriu mão de uma promoção para tirar licença paternidade e cuidar de sua filha que enfrentava sérios problemas de saúde. Após o divórcio, ele se tornou o principal cuidador da criança, o que gerou atrito com os colegas de trabalho, incluindo um superior que agora tenta prejudicá-lo a todo custo. Mesmo em meio às dificuldades, Yoon-ho conta com o apoio de sua vizinha, que também é mãe solteira. Os dois se ajudam na criação dos filhos e, com o tempo, ela começou a nutrir sentimentos por ele. Enquanto isso, Ji-hoon enfrenta uma nova crise, pois sua empresa começa a falhar nas metas de contratações. E é nesse momento que os caminhos dos protagonistas se cruzam, e é de um jeito nada amigável. Tudo acontece quando Yoon-ho, sem querer, interrompe uma reunião importante entre Ji-hoon e um novo recruta, acabando com as negociações dela. Furiosa, Ji-hoon o trata com frieza sem nem ao menos saber quem ele é, e volta para o escritório ainda mais irritada. Mas, com o passar dos dias, o excesso de trabalho cobra seu preço e Ji-hoon acaba desmaiando. Ao buscar ajuda médica, ela descobre que está com problemas de memória e, por recomendações, precisa reduzir drasticamente sua carga de trabalho. Enquanto isso, a situação de Yoon-ho também não está nada fácil, já que ele recebe a notícia de que será demitido e volta para casa preocupado, sem saber como vai conseguir pagar suas contas. No dia seguinte, a assistente de Ji-hoon comenta com seu marido o que aconteceu no trabalho e que, por isso, estava procurando um novo secretário para CEO. Para nossa surpresa, ele é amigo de Yoon-ho, que agora está desesperado em busca de um emprego. Ao perceber que ele tem todas as qualificações necessárias para ajudá-la no dia a dia, a assistente decide fazer uma proposta irrecusável. E para o choque de Ji-hoon, ao chegar no escritório, lá está Yoon-ho como seu novo secretário. Mesmo ela resistindo à ideia, ele decide provar seu valor. Yoon-ho mergulha nos projetos de Ji-hoon, estudando cada detalhe para ajudá-la da melhor forma possível. Enquanto isso, Ji-hoon recebe uma tarefa desafiadora de montar uma equipe completa para um novo cliente. No meio desse processo, uma antiga colega de trabalho ressurge em sua vida, trazendo mais problemas e tentando sabotar seus planos. No escritório, Yoon-ho começa a organizar a agenda de Ji-hoon de modo impecável, otimizando o dia a dia da CEO. Aos poucos, suas habilidades transformam o ambiente, tornando tudo mais eficiente. Apesar disso, Ji-hoon continua relutante em trabalhar com ele. Sua dedicação começa a quebrar a resistência dela. Porém, aos poucos, o passado de Ji-hoon é revelado e descobrimos o motivo dela ser emocionalmente distante, já que durante a adolescência perdeu o pai em um incêndio, algo que abalou completamente a sua vida. Sem sua principal fonte de apoio, Ji-hoon construiu uma armadura emocional para enfrentar as suas adversidades. Com a proximidade do aniversário de seu pai, Ji-hoon começa a perder o controle emocional. Yoon-ho tenta oferecer ajuda, mas ela reage de forma agressiva, pedindo que ele não se envolva. No meio desse turbilhão, Ji-hoon recebe uma ligação alarmante de um cliente informando que os profissionais indicados por ela desistiram do projeto, e com isso fica claro que alguém está sabotando seu trabalho. Determinada a resolver o problema, Ji-hoon vai até a sua antiga empresa para confrontar a ex-colega que está por trás disso. A conversa é tensa e emocionalmente desgastante. Ao tentar sair do local, Ji-hoon começa a perder os sentidos e nesse momento Yoon-ho aparece e corre para ajudá-la. Percebendo que Ji-hoon não está bem, Yoon-ho tenta levá-la ao hospital, mas ela recusa e pede apenas para comer algo. Durante o jantar, Ji-hoon aproveita o momento para agradecê-lo por tudo que tem feito e se desculpa pela forma rude que o tratou até então. Yoon-ho, pego de surpresa, se sente feliz com o reconhecimento. E nesse clima de reconciliação, Ji-hoon comenta que está ansiosa para trabalhar ao lado dele daqui pra frente.
O jantar ganha um tom descontraído quando Yoon-ho, de forma cômica, se atrapalha ao comer algo extremamente picante, arrancando risadas de Ti-un e deixando o clima ainda mais leve entre eles. Na manhã seguinte, Ti-un assume um novo desafio: liderar um projeto para recrutar um chefe renomado. Durante as negociações, o chefe impõe a condição de levar também a sua ajudante com ele. Isso gera rumores entre os funcionários sobre uma possível relação entre os dois. Yoon-ho sugere que Ti-un investigue a situação diretamente, e após uma análise mais detalhada, eles descobrem que o chefe passou por uma cirurgia e acabou dependendo dela para realizar as suas funções. Apesar disso, Ti-un toma a decisão de contratar apenas o chefe, garantindo que o hotel ofereça suporte suficiente para que ele trabalhe com autonomia. Mais tarde, Bayon, a filha de Yoon-ho, conhece Ti-un por acaso em uma livraria próximo de sua casa. Tentando impressionar a CEO, Bayon pega um livro infantil e começa a lê-lo. Sem saber que ela é a filha do seu secretário, Ti-un se encanta com a menina e as duas têm um momento adorável juntas. No dia seguinte, Ti-un percebe o talento da assistente-chefe e a recomenda para um cargo como cientista de alimentos em outra empresa. A decisão permite que ela recomece sua carreira de forma independente enquanto o chefe aceita a oferta de trabalho no hotel. Impressionado com a visão e a sensibilidade de Ti-un, Yoon-ho a elogia dizendo o quanto ela é essencial para conectar talentos aos lugares certos. Nesse momento, começa a chover e Yoon-ho rapidamente tira o guarda-chuva da bolsa para proteger Ti-un. No entanto, o guarda-chuva está decorado com desenhos infantis e Ti-un não consegue conter a gargalhada. Os dois acabam rindo juntos enquanto caminham e, para escapar do temporal, eles se abrigam em uma loja de conveniência. Lá, Yoon-ho improvisa um simples lame instantâneo para Ti-un. A CEO, ao observar o cuidado dele com algo tão simples, fica tocada ao perceber o quanto ele se importa com o bem-estar das pessoas ao seu redor. Mas a tranquilidade do momento é interrompida quando Ti-un recebe um convite para um evento da Associação de Recrutadores. Ao chegar, descobre que a organizadora é sua ex-mentora e a atual rival. Durante o evento, as tensões entre as duas atingem o ápice, resultando em uma discussão acalorada. A ex-colega acusa Ti-un de ser responsável pela perda do antigo CEO de sua empresa, e essa acusação a abala profundamente. Percebendo o quanto Ti-un está chateada, Yoon-ho sugere que os dois caminhem um pouco para aliviar o estresse. No caminho, eles encontram um grupo de crianças jogando basquete e decidem se juntar à brincadeira. O momento leve e divertido faz Ti-un se sentir melhor, enquanto Yoon-ho se vê ainda mais encantado por ela. Mais tarde, de volta ao escritório, Yoon-ho começa a juntar as peças do passado de Ti-un, e ele descobre que o escândalo que arruinou sua carreira foi causado por uma fraude de investimentos dentro da empresa onde ela trabalhava. O CEO, incapaz de lidar com as consequências, assumiu toda a culpa e tirou a própria vida. Com isso, Ti-un foi usado como bode expiatório do escândalo, algo que moldou seu comportamento rigoroso e cauteloso. No outro dia, a equipe organiza um jantar de boas-vindas para Yoon-ho, que faz questão de convidar Ti-un. Embora ela recuse inicialmente, ao sair do banheiro, escuta duas colegas comentando que só iriam ao jantar porque Yoon-ho era muito bonito. E sentindo uma pontada de ciúmes, Ti-un muda de ideia e decide aparecer no evento. Durante o jantar, Yoon-ho, como sempre, continua cuidando de Ti-un, garantindo que ela coma. No entanto, após algumas doses de bebida, a CEO, já um pouco embriagada, retorna ao escritório. Preocupado, Yoon-ho vai atrás dela e a encontra adormecida no sofá. Sem saber como ajudá-la, Yoon-ho decide esperar e acaba adormecendo. Horas depois, Ti-un desperta e, ainda sobre o efeito do álcool, olha Yoon-ho de forma diferente. Em um momento de impulsividade, ela confessa o quanto ele é bonito e, sem pensar duas vezes, se inclina para beijá-lo. Ainda sobre o efeito do álcool, acaba apagando antes que qualquer coisa aconteça. Na manhã seguinte, ela acorda com lembranças confusas da noite anterior e acha que aquilo tudo não passou de um sonho. De qualquer forma, ela tenta confirmar com sua assistente se Yoon-ho foi para casa depois da festa, e o secretário
secretário acaba sustentando essa versão, escondendo o que aconteceu de verdade. Ainda confusa, Ti-un resolve ir até a livraria e, para sua surpresa, encontra Bayon de novo. Suas visitas frequentes acabam aproximando as duas e Bayon começa a gostar de passar tempo com ela, especialmente depois de descobrir que compartilham uma paixão por doces e bebidas de chocolate com menta. Apesar da diferença de idade, as duas parecem versões uma da outra com a mesma personalidade forte e carismática. No escritório, a empresa de Ti-un fecha o contrato com um novo cliente que precisa de um avaliador especializado em marcas de luxo, um cargo difícil de se preencher. Sabendo disso, Yoon-ho entra em ação e ajuda a equipe a encontrar uma restauradora que possa assumir a função. No mesmo dia, Ti-un começa a se sentir estranhamente afetada pela presença do secretário e encontra um adesivo esquecido em seu escritório que faz as suas memórias voltarem de uma vez. Percebendo que aquela noite não foi só um sonho, Ti-un confronta Yoon-ho e os dois concordam em simplesmente esquecer o que aconteceu. No dia seguinte, o secretário e a equipe encontram uma restauradora talentosa e, para testá-la, pedem que identifique tipos de couros de várias marcas desconhecidas. Ela acerta todas e, enfim, preenche a vaga que faltava. Mais tarde, Bayon tenta convencer o pai a arranjar uma namorada, já que estaria fora de casa por conta de uma excursão na escola. Com a sexta-feira livre, a assistente de Ti-un organiza um encontro entre os diretores na casa de Yoon-ho, mas Ti-un recusa o convite. Depois de passar o dia trabalhando, ela acaba mudando de ideia e decide aparecer. Só que ao chegar, descobre que a festa foi cancelada. Sem saber onde enfiar a cara, Ti-un se prepara para ir embora, mas ele a convida para jantar. Para sua surpresa, Yoon-ho se revela um cozinheiro incrível e a impressiona com suas habilidades na cozinha. Depois de jantar, enquanto Yoon-ho atende uma ligação de Bayon, Ti-un acaba pegando no sono, mas assim que os dois acordam, se assustam e tentam sair às pressas antes que Bayon chegue da escola. Mas o plano dá errado assim que descem do elevador e se deparam com ela, a vizinha e seu filho. A cena fica constrangedora, mas por sorte Ti-un consegue esconder o rosto de Bayon e passa despercebida pela pequena. Ao descobrir que a garotinha é filha de Yoon-ho, ela fica surpresa, mas mesmo assim decide não contar ao secretário que já conhecia a menina. Ao chegar em casa para trocar de roupa, Ti-un não consegue parar de pensar na noite anterior e em como se sentiu acolhida por Yoon-ho. Mais tarde, quando se encontram no elevador da empresa, os dois ainda estão constrangidos e tentam conversar, mas algo tinha mudado, já que não conseguiam mais se enxergar apenas como colegas de trabalho. Sem tirar Yoon-ho da cabeça, Ti-un pede para sua assistente mais informações sobre ele. Durante a conversa, ela descobre que o secretário se divorciou quando Bayon era uma bebê, já que a mãe não conseguia lidar com a nova fase e decidiu seguir sua vida sem o marido e a filha. Desde então, Yoon-ho se dedicou totalmente para que ela não sentisse tanta falta e ausência da mãe, já que ele entendia como ninguém essa dor por ter perdido seus pais quando era criança em um incêndio. Ao ouvir tudo isso e perceber o quanto ele lutou pela filha, Ti-un sente algo crescer dentro dela, e com o tempo a relação profissional entre os dois vai ficando cada vez mais indefinida. No dia seguinte, Ti-un visita a livraria e encontra Bayon encantada observando um gatinho. Mas, no meio da conversa, a garotinha sai correndo atrás do felino e acaba sendo atropelada. Desesperada, Ti-un a leva para o hospital e avisa Yoon-ho que corre para o local. Felizmente, Bayon só teve um ferimento leve, mas o susto faz Yoon-ho perceber que Ti-un e sua filha já se conheciam. Ainda no hospital, ele agradece a CEO por cuidar de Bayon e fica surpreso ao descobrir que as duas já haviam se encontrado antes. Ti-un dá um dia de folga para ele ficar com Bayon e depois do expediente, ela volta ao hospital levando algo para ele comer. Yoon-ho fica tocado com o gesto, mas também triste por não poder estar sempre presente na vida da filha e se culpa por não ter evitado o acidente. Percebendo isso, Ti-un o consola dizendo que ele é um pai incrível e que Bayon, assim como ela, sabe o quanto ele se esforça para criá-la bem. De volta ao trabalho, Yoon-ho toma coragem e convida Ti-un para assistir uma peça musical. Mas antes que ela responda, o diretor da empresa, que também tem sentimentos por ela, aparece para interromper, despertando ciúmes em Yoon-ho. No fim do expediente, os dois finalmente se encontram para assistir o recital, mas, ao se olharem, percebe que seus sentimentos já não são mais os mesmos. Durante
Durante o musical, o clima romântico no ar deixa os dois desconcertados. E quando o evento termina, eles decidem voltar para casa caminhando, aproveitando o trajeto para conversar. Yoon-ho demonstra todo o seu apoio a Ti-un e os dois falam mais sobre sua infância, criando uma conexão ainda mais profunda. O encontro foi perfeito, mas também serviu para Ti-un confirmar de vez que estava apaixonada pelo secretário. A Seo até tenta manter o foco no trabalho, mas percebe que seus sentimentos estão interferindo na relação profissional com Yoon-ho. Sem saber como lidar com isso, ela conversa com o assistente e pede para transferi-lo para outro cargo. Ao ser chamado para conversar, Yoon-ho estranha a decisão e na volta para casa questiona Ti-un, querendo saber se ele fez algo de errado para ela não querer mais ele como seu secretário. Nesse momento, ela se abre completamente e admite ter se apaixonado por ele. Sem palavras, Yoon-ho apenas escuta, enquanto Ti-un tenta disfarçar dizendo que ele deve continuar o seu trabalho normalmente, pois ela daria um jeito de lidar com seus sentimentos. Em casa, Yoon-ho não consegue parar de pensar na confissão de Ti-un e pela primeira vez ele se pergunta se faz sentido continuar escondendo o que sente por ela. Nos dias seguintes, Ti-un se esforça para manter distância do secretário e enterrar as suas emoções, mas ele logo percebe a frieza dela e, sem entender o motivo, se sente triste e perdido sem saber como agir. No outro dia, a vizinha de Yoon-ho o convida para assistir um filme e por gratidão ele aceita sem dar muita importância. Ti-un acaba sabendo da situação e, mesmo sem querer admitir, se incomoda com a ideia de vê-lo com outra pessoa. Com medo de perdê-lo, ela toma uma atitude impulsiva e vai até o local. Chegando lá, Seo liga para ele pedindo para que ele não assista aquele filme. Assim que a vê, Yoon-ho não hesita e corre em sua direção. Sem pensar duas vezes, eles se beijam, deixando o coração falar mais alto. E depois de finalmente se declarar, Yoon-ho promete cuidar de Ti-un e construir um relacionamento saudável. Radiante, mas ainda um pouco apreensivo, Yoon-ho pergunta à filha o que ela acharia se ele começasse a namorar. Para sua surpresa, Bayon responde que ficaria feliz, pois quer ver seu pai contente. A resposta deixa o secretário completamente aliviado e satisfeito. No dia seguinte, depois de uma longa jornada de trabalho, Yoon-ho e Ti-un aproveitam um tempo juntos. As coisas começam a esquentar e Yoon-ho fica sem reação, completamente envolvido. Mas no meio do momento, Ti-un quebra o clima ao pedir algo para comer, deixando ele totalmente sem jeito. O romance começa com o pé direito, mas não demora muito para surgir obstáculos, já que Ti-un recebe um telefonema urgente do maior investidor da empresa, a convocando para um grande evento. Ao chegar no local, Ti-un reencontra sua ex-colega de trabalho, que tenta de todas as formas ganhar a aprovação do diretor, jogando Ti-un para escanteio e questionando sua credibilidade. O clima fica tenso quando o diretor começa a se irritar com o fato de Ti-un não seguir mais suas ordens como fazia no início da carreira. Percebendo que a situação estava prestes a sair do controle, Yoon-ho intervém e avisa o diretor que eles precisariam ir embora. Depois que o secretário intervém para salvar a pele de Ti-un, eles conseguem sair do evento sem nenhum problema. No entanto, a Seo se sente desconfortável com a intromissão de Yoon-ho nos seus assuntos profissionais. Ele se desculpa por tê-la constrangido, mas admite que faria tudo de novo porque não aguenta vê-la sofrer. Ti-un decide deixar o assunto de lado e os dois vão para a casa dela. Assim que chegam, o clima esquenta e com a intensidade do beijo, eles acabam derrubando algumas coisas pela casa. Rindo da própria falta de controle, os dois percebem o quanto se desejam e passam a noite juntos. No dia seguinte, Ti-un recebe o desafio de contratar um novo CEO para uma empresa que está com dificuldades no mercado. Mas, para surpresa dela, sua rival também está na disputa pelo melhor candidato. Enquanto procura o profissional ideal, Ti-un tem uma reunião com um designer charmoso, o que desperta os ciúmes de Yoon-ho. Com medo de perdê-la, ele tenta marcar território, mas acaba sendo completamente ignorado, já que Ti-un e o designer seguem para uma reunião no escritório dele. Depois da crise de ciúmes, Yoon-ho a convida para jantar e Ti-un, percebendo o incômodo dele, acaba se encantando. No fim de semana, Yoon-ho encontra um amigo do homem que salvou sua vida no incêndio. Ele passou anos tentando encontrar algum parente desse homem e enfim descobre que ele deixou uma
sua filha antes de falecer. Ao reviver o trauma daquele dia, Yoon-ho fica em choque ao perceber que a filha desse homem é na verdade Chi-eun. Atordoado, ele se vê sem saber como contar que por causa dele, Chi-eun perdeu a pessoa que mais amava e que teve que enfrentar a vida sozinha. O resto do dia passa e Yoon-ho não consegue parar de pensar nisso. Ele tenta processar tudo e reunir coragem para conversar com Chi-eun. Percebendo a sua indiferença e o sumiço repentino, a Seo manda uma mensagem querendo saber por que ele desapareceu sem dar notícias. Ainda tentando criar coragem, Yoon-ho finalmente pede para encontrá-la no apartamento. E ao chegar, Chi-eun o recebe cheia de saudade, mas ele, ainda apreensivo, revela o verdadeiro motivo do seu afastamento. O secretário diz a Chi-eun que o seu pai faleceu tentando salvar um garoto de um incêndio que ocorreu quando ele era criança. E graças àquele homem, ele pôde estar vivo hoje. Yoon-ho até tenta se desculpar, mas quando Chi-eun percebe que ele foi a razão pela qual ela perdeu seu pai naquele incêndio, a Seo é tomada pela tristeza profunda e, com o coração partido, ela pede que ele vá embora de sua casa. Os dias passam e Chi-eun tenta processar tudo buscando organizar os seus pensamentos. No entanto, isso acaba criando um distanciamento entre os dois. Yoon-ho, apesar de entender que ela precisa de tempo, se sente angustiado e impotente diante do passado que agora ameaça separá-los. Mesmo com a dor ainda presente, Chi-eun finalmente encontra forças para visitar o túmulo do pai pela primeira vez desde o seu falecimento. Lá, ela desaba colocando para fora toda a angústia que carregou por anos. E ao sair do cemitério, sente que finalmente está pronta para enfrentar o passado e seguir ao lado de Yoon-ho. Ela coloca essa decisão em prática e, olhando nos olhos dele, declara que a partir daquele momento, ele não pode mais soltar a sua mão. E assim, ao chegar no escritório, Chi-eun entra de mãos dadas com o secretário, deixando claro para toda a empresa que eles estão juntos. Yoon-ho ri da cena e se sente aliviado e feliz por enfim poder seguir seu relacionamento com ela sem medo. Enquanto isso, a rival de Chi-eun traça um plano para ultrapassá-la e garantir o melhor candidato para o novo projeto. Disposta a tudo para se sair vitoriosa, ela tenta subornar os líderes e gerentes, entregando uma lista antecipada de candidatos. Mas o que ela não esperava era que Chi-eun descobriria o seu plano e no dia de assinar o contrato com os novos clientes, Chi-eun surpreende a todos apresentando um projeto completamente diferente, garantindo a vitória e deixando sua rival furiosa. Após tanto esforço, a equipe decide comemorar a conquista com um jantar. O clima é de pura felicidade, mas a alegria dura pouco, já que ao acordar, Chi-eun se depara com várias mensagens no celular e uma enxurrada de matérias acusando sua empresa de fraude. Sem perder tempo, ela corre para o escritório, mas ao chegar lá, se depara com uma multidão de jornalistas esperando por ela. No meio do caos, Yoon-ho protege Chi-eun e atira da multidão, mas ao chegarem no escritório, todos são surpreendidos pela polícia que os aguardava com um mandado de busca e apreensão contra a empresa. Chi-eun vê suas ações despencarem após o escândalo, e sem outra opção, ela pede para que os seus funcionários trabalhem de casa temporariamente enquanto ela tenta encontrar uma solução para a crise. Enquanto isso, sua rival, a verdadeira responsável pela fraude, já planeja o próximo golpe. E com a reputação de Chi-eun arruinada, o seu objetivo agora é comprar todas as ações da empresa e tomar para si o que um dia pertenceu a Chi-eun. Nos dias seguintes, Yoon-ho se esforça para ficar ao lado da Seo o tempo todo. E preocupado com ela, ele insiste para que ela passe algumas noites em sua casa. Quem mais se anima com essa novidade é Bayeon, que adora tê-la por perto. Mesmo em meio ao caos, a garotinha consegue iluminar os dias de Chi-eun, trazendo um pouco de alegria e fazendo com que a Seo fique feliz, mesmo em tempos tão difíceis. Infelizmente, a calmaria dura pouco quando o maior investidor da empresa se volta contra Chi-eun, e com o valor das ações em queda, a companhia se aproxima da falência. Mas a crise atinge um ponto crítico quando, para tentar salvar o emprego dos seus funcionários, Chi-eun é forçada a deixar o cargo de CEO e transferir suas ações para sua rival,
que fica feliz com o seu fracasso. No dia seguinte, Ti-un reúne sua equipe pela última vez e, com a voz firme mas o coração pesado, anuncia que a partir daquele momento não é mais dona da empresa. A sala fica em silêncio e os funcionários, tristes com a notícia, ficam sem saber como reagir. Sem segurar a emoção, Ti-un agradece a todos pelos anos de dedicação, e o clima de despedida pesa no ar quando todos da empresa ficam sem acreditar que aquilo realmente está acontecendo. No dia seguinte, a rival de Ti-un chega triunfante à empresa para assumir o cargo de CEO, mas o que ela não esperava era que todos os funcionários pediriam demissão em solidariedade a Ti-un, a deixando sozinha. Para piorar a sua situação, a investigação de fraude avança rapidamente e um dos seus cúmplices, pressionado, acaba confessando que tudo foi meticulosamente planejado para destruir a empresa de Ti-un. Nos dias seguintes, várias pessoas envolvidas no esquema são interrogadas até que toda a verdade vem à tona. Ti-un finalmente é inocentada enquanto sua rival é presa por todos os crimes cometidos. Agora, livre de qualquer acusação, Ti-un aproveita o tempo fora do mercado de trabalho para descansar e curtir os momentos despreocupados ao lado de Yoon-ho. Mas não demora muito para Ti-un decidir abrir sua própria empresa de recrutamento. Ao contar a novidade para Yoon-ho, ele fica empolgado, mas é pego de surpresa quando ela revela que não quer mais trabalhar com ele diretamente. Em vez disso, a CEO quer recrutá-lo para uma grande empresa de RH. Com carinho, Ti-un expressa sua gratidão por tudo que ele fez por ela, mas explica que justamente por amá-lo tanto, não pode ser egoísta e impedir que um talento como o dele brilhe apenas ao seu lado. Yoon-ho pensa bem na proposta e, depois de refletir, aceita o desafio. Para comemorar, Ti-un compra um bolo e, junto com Bayon, prepara uma surpresa para ele, que fica todo feliz com o apoio das duas. Com o passar dos dias, Ti-un recontrata sua antiga equipe e Bayon, cheia de entusiasmo, sugere que o novo nome da empresa deveria ser Ri Company, um símbolo perfeito para essa nova fase. Enfim, depois de muito tempo, todos estão felizes com seus recomeços. E para nossa alegria, após alguns anos, Yoon-ho se torna um grande profissional, enquanto Ti-un reergue sua nova empresa, reafirmando sua paixão e talento para liderar. Bayon também avança para uma nova fase quando vai para o ensino fundamental, e com o apoio do seu pai e de Ti-un, ela cresce cheia de amor e carinho, se tornando uma criança cada dia mais encantadora. Após um longo dia de trabalho, Ti-un e Yoon-ho se encontram para assistir a um recital, assim como faziam no início do namoro. E felizes, eles celebram tudo que superaram e seguem adiante, prontos para viver um futuro ainda mais promissor. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E se quiser ver mais histórias como essa, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Beijos e até o próximo Coreando!